Começando a nossa aula de filosofia com essa galera incrível do Preveste. Eu quero ver todo mundo comigo no Boa Noite. Primeiramente, oficialmente, boa Noite! noite! Mais alto, mais alto, mais alto. Primeiramente, oficialmente, boa Noite! Noite! Agora sim, meus amores, vamos lá. Filosofia medieval. Tá. Professora, a filosofia medieval é aquela filosofia que, tipo assim, tá no meio? Então, filosofia medieval é a filosofia que acontece na Idade Média. Sim, a Idade Média ganha esse nome porque ela estava no meio. Porra, mas no meio de quê? Repare. Tem uma idade que se chama Antiga. Porra, tu acha que aqueles caras se chamaram de antigos? Se eles pudessem dar um nome para eles, romanos. Porra, civilização incrível. Você acha que eles iam olhar para si mesmo e falar, nós somos antigos? Eles iam dar esse nome para eles? Não. Não. Porra, se o povo, vamos chamar, na era feudal, eles se chamariam de médios? Não. Pior elogio que tu pode ganhar na tua vida é médio. Você sabe por quê? Olha por quê. Tenta imaginar todo mundo que você já ficou perante a vida. Você lembra os melhores beijos. Você lembra os piores, os médios você esquece. Caraca, eu já fiquei com aquela pessoa ali? Caraca, nem lembrava. Você esquece. Pensa as tuas salas de aulas que você estudou na vida. Você lembra quem? Os melhores alunos, os piores alunos, os mais tranquilinhos, mais encapetados, aqueles mais ou menos que não eram nem ruim, nem bom, entendeu? Nem encapetado, nem tranquilo demais. Aquela que tu esquece, cara. Você vai lembrar, sabe o que é o mais bizarro? Vocês não lembram todos os professores que vocês tiveram na vida de vocês. Caraca, é verdade. Você vai pensando, tem uns professores aí do jardim, tu nem lembra, porque não era nem ruim, nem bom. Um médio é um negócio meio morno. Eu não odeio morno, porque é um negócio. Eu forço tudo pra ser o bom ruim, sabe? Sabe? Mas o médio é horrível. Tu acha que essa galera se chamou de médio? Não. Aí depois da Idade Média vem a Idade Moderna. Porra, quem que você acha que deu o nome? Quem que você acha que deu os nomes? O pessoal da Idade Idade É Moderna. isso. Foi quando a história se definiu nesse padrão. Aí, no século XIX, uma nova gama de historiadores tentou modificar a história, mas eles falaram, porra, vai ficar difícil, todo mundo conhece esse padrão aí, então vamos fazer o seguinte, 4 idades, antiga, média, moderna e contemporânea. Aí ficou, beleza? Então é por isso que tem esses nomes aí, confunde a cabeça do aluno, mas a razão é essa. Tá. Os primeiros historiadores a escreverem sobre a Idade Média foram os caras da Idade Moderna. Então, porra, eles iam falar bem pra cacete desse período, eles iam falar mal pra caramba. Mal. Mal Não. pra cacete desse período, rapaz, mas a galera senta ali o pau na Idade Média. Noite de 1000 anos, Idade das Trevas, período, pior época da história humana, guerra a todo lado, morre gente pra cacete, aí você fica aquela visão caótica. A Idade Média, ferrou, cara, com a Idade Média. Desculpa. A Idade Moderna ferrou com a Idade Média. Dois movimentos só falavam mal da Idade Média. Eram eles o Renascimento e, por fim, o Iluminismo. A Idade Moderna começa no Renascimento, termina com o Iluminismo. Então, mapa, do início ao fim, de cabo a rabo, só falando mal da Idade Média. Tranquilo? Tranquilo. Show. Aí se liga, vocês tiveram aula com Tássio há pouco tempo atrás, vocês estão feras em literatura, então eu vou brincar um pouco com a literatura. No início do século XIX, depois do Congresso de Viena, depois das revoluções napoleônicas, surge, cara, na Alemanha, um movimento bem interessante chamado de romantismo. Tranquilo? De boa? Sim. A parada do romantismo era falar bem da Idade Moderna ou falar mal da Idade Moderna? Mal. Mal, porra. O novo sempre fala mal do anterior. Característica para todo bom jovem de 17, 18 anos fala mal dos pais. Porque é assim que você se define como uno. Sabe como que você vira eu a partir do momento que você deixa de ser seus pais? Daqui a 10 anos vocês vão concordar com seus pais. Daqui a 20 vocês vão concordar mais ainda. Daqui a 30 seus filhos vão ter a idade que vocês têm hoje e vão começar a brigar com vocês e vocês vão discordar dos seus pais. E quando seus filhos tiverem a idade de vocês, vocês vão esquecer que vocês já tiveram a idade dos seus filhos um dia e vão falar para os seus filhos, quando vocês crescerem, vocês vão entender.
ciclo, meus amores. Seus filhos, para se provarem indivíduos, vão ter que falar mal de vocês. E vocês, para provarem indivíduos, falaram mal dos pais de vocês. E os pais de vocês, para se provarem como indivíduos, falaram mal dos pais deles. E é um ciclo. Faz parte da vida. E aí o romantismo sentou-lhe o pau na Idade Moderna. Porra, ele vai defender quem? A Idade Média, que é a idade dos cavaleiros, do amor perfeito, quando o homem vivia pela sua amada, é o valor da nobreza. Aí eu vou e falo, a porra da Idade Média foi a Noite de 1000 anos ou a visão romântica? A Idade Média foi romântica ou foi a treva? Depende do ponto de vista. Beleza, gostei, depende do ponto de vista. Concordo. Mas se a gente fosse analisar de uma forma geral, é um ou outro ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque a visão da Idade Média, a visão da Idade Moderna é uma visão é uma visão Pessimista. e a visão, só um minuto, peraí. E a visão do romantismo é uma visão, como o nome já diz, romântica. Beleza? Sim. Tá. Mas você tem aula de história, você tem aula de geografia, você tem aula, cara, de química, de física, de biologia. E todas essas matérias que surgiram lá na Idade Moderna, a história não é mais antiga, mas enfim, essas matérias aí, meu irmão, que ganharam mais força nesse período, são matérias científicas. E como toda boa matéria científica, a ciência ela tem um hábito que é um tanto quanto pesado, que é falar mal da religião. Então a gente vai aprendendo dentro da escola o quanto que a religião mente e quanto que a ciência fala a verdade. E não é bem assim, sabe, cara? Eu sou um cientista, eu defendo a ciência em primeiro lugar. Pelo amor de Deus, eu não tô falando, mas assim, mas essa coisa que a ciência é detentora da verdade, esse negócio é meio foda. Por que esse negócio é meio foda? Cara, nos anos 20, pra vocês terem uma noção, as pessoas chegavam gripadas e o médico mandava a pessoa fumar um cigarro, porque aliviava a tosse. Cocaína já foi remédio para depressivo. Tenta imaginar depressivo cheirando cocaína. Como é que fica essa mistura aí? Então, assim, as verdades científicas são meio complicadas. Eu não acho que nem a religião, nem a ciência é detentora da verdade. Eu sou muito relativista, vocês sabem disso. Mas o ponto é, a gente criou uma visão da Idade Média, da religião, muito negativa. E aí, quando o aluno vê filosofia medieval, ele já faz aquela cara de, porra, a gente vai falar só de igreja, 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 igreja. E não, cara, é muito mais incrível que isso. A igreja é o tema central? É óbvio que é. Pô, religião é o tema central? É óbvio que é. Mas não faz disso um troço chato. Cara, se religião fosse um assunto chato, a humanidade em todas as suas épocas não era religiosa. A questão é, uma coisa é ver isso do ponto de vista da fé, outra coisa é ver isso do ponto de vista filosófico. A primeira coisa que a gente precisa saber, e isso cai no Enem, é que existe uma visão preconceituosa sobre a Idade Média. E volta e meia o Enem cobra uma questão dizendo exatamente isso, para você ler um texto e perceber que a Idade Média não foi tão caótica assim, que existe um enorme preconceito à Idade Média. Tranquilo? Sim, mestre. Então vamos começar. Quando você vai estudar filosofia medieval, você vê duas palavras, uma chamada patrística, aí tu já fica maluco, e outra chamada escolástica. Aí quando tu vê, tu fala, porra, desisto disso, nunca vou aprender esse negócio, não, fica puto da vida e sai fora. E isso é mole, cara, não é difícil de compreender. Vamos entender comigo. O primeiro grande movimento filosófico, beleza, da Idade Média, se chama patrística. Já vai ficar fácil para vocês. Mas qual é o nome do primeiro grande movimento? Patrística. Patrística. O que estava acontecendo? Tá, antes da gente falar sobre filosofia, vamos pegar a história. Estamos no final da Idade Antiga. e o início da Idade? Média. Tá. O que aconteceu no mundo no final da Idade Antiga para o início da Idade Média? Tá, volta mais no tempo ainda comigo.
Qual é o assunto mais importante da Idade Média que eu falei? Na filosofia medieval, qual é a coisa mais importante? Eu acabei de falar, qual é o assunto mais importante? É o homem? Patrícia. Não. Qual é o assunto mais importante? Não, não para a Deus. característica disso, mas é no sentido de do alto. Deus, show. Vamos pensar, antes da gente falar sobre a filosofia cristã, eu preciso entender o cristianismo. Quando que surgiu o cristianismo? Quando que surgiu o cristianismo? Diz para mim, amores, quando que surgiu o cristianismo? Na Idade Antiga? Uhum. Com quem? Quem foi o cara assim, o prepulsor do cristianismo? Roma? Não. Foi lá na Galiléia, lá na Judéia. Um cara chamado Cristo. Cristo Ah, tá. pegou, meus amores, os discípulos e começou a rodar, cara, aquela região, falando sobre a mensagem dele. Ele era um reformador do judaísmo. E Cristo, de certa forma, não foi cristão, né? Cristão é quem segue Cristo. Cristo não seguia ele mesmo. Então, assim, Cristo era judeu, assim, um cara que mudou, e os seguidores de Cristo foram cristãos. Quando Cristo morreu, aqueles caras resolveram rodar o mundo conhecido. Quando eles morreram, quem era o grande império que tomava conta do mundo? Romano. Quando Cristo morreu, Roma já era o império, comandado, cara, por um cara. Gente, me deu um branco agora, não é Trajano, não. Gente, me deu um. Enfim, me deu um branco agora o nome do cara. É o sobrinho do. É o sobrinho do Augusto. Enfim, Roma já está no seu auge, tá? Roma já controlava a Europa toda, o Oriente Médio, controlava o norte da África. Roma estava num patamar assim surreal. Roma estava Tibério é o nome do cara. Roma estava muito bem quando Cristo morreu. E aí os discípulos de Cristo aproveitaram esse esquema que o Império Romano era unificado e resolveram se espalhar pelo Império Romano para espalhar a fé cristã. Tranquilo? Tranquilo. Mateus foi escolhido para ir para a Grécia, Pedro foi escolhido para ir para Roma. Pedro foi para Roma, ficou expandido o cristianismo, ficou lá por 60, 30 anos lá, ó, depois da morte de Cristo, expandindo, divulgando as ideias, até que um imperador chegou no poder, um tal de Nero. E aí o Nero, rapaz, tava doido para construir um palácio no meio de Roma, ele queria construir um palácio gigantesco. Eu falava: "Não, você não pode construir esse palácio, é um absurdo". Aí Roma pegou fogo, gente. Olha que coisa incrível. Aonde que Roma pegou fogo? Caraca, chuta onde é que Roma pegou fogo. Onde ele queria construir o palácio. Olha que coisa interessante. Ele construiu um baita de um palácio. Acidente. Que acidente. O palácio era tão foda que tinha um lago dentro do palácio para ele ficar navegando em barco. Ele já deu uma festa dentro de barcos que ficavam dentro do lago do palácio dele. Se você quiser saber como ela era, joga no Google. Dominus Aurea. Dominus Aurea. E aí, rapaz, porra, que é a casa de ouro em latim. E aí o cara construiu uma baita de uma casa, um negócio assim incrível. E ele tinha que botar a culpa em alguém. Porra, vamos botar a culpa em quem? Os cristãos. A culpa dos cristãos. Esse povo aí que fica pregando essa fé, porque os romanos acreditavam em vários deuses. Esse povo aí que fica pregando essa fé maluca, a culpa é dos cristãos. E ele mandou, rapaz, queimar cristão, mandou executar cristão. E ele teve uma ideia bem interessante. Tava faltando escravo para botar na arena. Era o lugar onde eles tinham umas arenas onde os gladiadores brigavam. E ele teve a ideia de colocar os cristãos nas arenas para serem perseguidos. Esses caras eram chamados de os mártires do Império Romano, porque eram os que morriam, os mártires do cristianismo eram aqueles que preferiam morrer ao deixar de ser cristãos. Tranquilo? Tranquilo. E nessa época, Nero descobriu que os cristãos tinham um líder, um tal de Pedro. Ele pegou o Pedro, mandou crucificar o Pedro no alto de um monte em Roma. E aí o Pedro falou que ele não era digno de morrer crucificado.
como Cristo. Então ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Então pegaram ele e crucificaram ele de cabeça para baixo. Ele morreu e enterraram o corpo dele ali, naquele monte onde ele foi crucificado. Chuta o nome do monte que ele foi crucificado. Chuta. Sabe qual que é? Vaticano. Meu Deus. Eu fico besta como as coisas na história têm tudo sentido e eu não sei o sentido de nada. Eu me sinto meio burra. Não, imagina. Mas tudo tem um sentido, né, cara? Tudo tem um sentido. É por isso que é no Vaticano que fica a sede da Igreja Católica, porque ali estaria enterrado o corpo de Pedro. Sabe como é que se chamava pedra em latim? Petrus. Sobre esta igreja, essa igreja, não, sobre ti edificarás a minha igreja, sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Pedro é o fundador da igreja. Sobre essa pedra, Pedro, edificarás a minha igreja. E ele foi Minha enterrado cabeça ali, explodiu. tá vendo? Não é à toa que qual é o nome daquela basílica que fica lá em Roma? Basílica de São? São Pedro. E aí, Meu rapaz, Deus. tá vendo? O cristianismo cresce. E por que o cristianismo dá certo, cara? Por que o cristianismo é isso tudo? Por que o cristianismo é isso tudo? Porque, né, não conta pra gente, né? Mas por que o cristianismo é isso tudo aí, cara? Eu falo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser um adolescente cheio de dúvida, né? Porque graças a Deus eu pude entrar na faculdade com esse monte de dúvida, porque eu falo assim, cara, quando eu digo, pô, eu sei que você tem dúvida nisso daí, porque eu também tinha. Eu não era um bom aluno em todas as matérias, mas nas que eu gostava eu era, sabe? E aí tu fica com as dúvidas, porra, mas por que tem isso, né, cara? E tudo tem um porquê e não conta exatamente pra gente, assim, é igual perguntar assim, eu tento passar, além de eu adorar ensinar, eu tento estudar muito até para tentar entender os porquês das coisas. E eu sou outro empolgado, quando eu li um negócio maneiro, eu fico, caraca, eu preciso contar pra alguém esse negócio, eu preciso contar pra alguém. Isso eu acho que é mal de professor mesmo, sabe? Digo, adorar ler e contar, adorar ler e contar, enfim. E aí, meus amores, o cristianismo vai crescendo. E qual a parada do cristianismo, hein? Primeira coisa, por que os romanos odiavam os cristãos? Porque os cristãos não achavam que o imperador era um deus. Então, os romanos, eles aceitavam várias religiões. O cristianismo não, porque o cristianismo questionava a visão do imperador. Primeira coisa. Segunda, o mundo politeísta dos romanos acreditavam que os deuses escolhiam uma galera para se dar bem e outra galera para se ferrar. Exemplo, você é um escravo. Pensamento politeísta. O problema é teu. Os deuses te odeiam e você está sofrendo porque os deuses te odeiam. Mereceu. Teu bosta. Você fala, mas pô, cara, eu sou um escravo. Mereceu. Pô, mas matou o escravo. Mereceu. Se ele é escravo é porque os deuses quiseram. Então, porque os deuses quiseram. O problema é ele xingou o deus errado, cuspiu no lugar errado. Pô, mas a culpa é dele. Ah, o cara ali virou imperador. É imperador porque é abençoado pelos deuses. Os deuses amam ele. O mundo politeísta é um mundo que valoriza o cara que se deu bem. É um mundo que beneficia o martelo, não o prego. O cristianismo, por sua vez, ele tem uma mensagem poderosa. Cara, na boa, Deus só tem um. Então, ou seja, pô, é mais poderoso do que os deuses politeístas. Só tem um. E esse maluco teve um filho, cara. Um. Mandou o filho dele para cá governar até no Egito. Deus governa. Mesopotâmia, Deus governa. No cristianismo, Deus vem para cá para ensinar os discípulos. Ele lava o pé do aprendiz, o mestre lavando o pé do aprendiz. Porra, tenta imaginar na escola platônica, Platão lavando o pé de Aristóteles, nem ferrando. Aristóteles, para montar uma escola, teve que sair da escola de Platão para montar outra. Porque senão ele tinha que falar a mesma coisa que Platão falava. Então, imagina o discípulo, Jesus lavando o discípulo. Falando, pô, que se alguém te der um tapa na cara, você dá outra. Perdão. Detalhe, o próprio povo dele manda matar ele em troca de um bandido na Páscoa. E ele vai lá, meu irmão, com 2 prisioneiros do lado dele, sendo crucificado. O cara é filho de Deus, meu irmão. Podia mandar um raio, matar todo mundo, cara. Mas não, ele fica ali até o final. Ele sofre. E o cara que está do lado dele vê a grandiosidade dele e fala, fica tranquilo. Até o final do dia, nós dois estaremos do lado de Deus.
Pô, o centurião de Cafarnaum pede e fala, cara, se você falar, eu te obedeço. Ele diz, a tua fé te salvou. Cara, umas frases incríveis, umas metáforas incríveis. É uma religião que diz que Deus ama o escravo. É uma religião que ela se propõe a ser universal, serve para todo mundo. Deus é amor, Cristo está aqui, seu representante. Cara, é uma religião que o Filho de Deus morreu como morre um escravo. E se Deus amou o Filho dele para mandar o Filho dele para morrer como um escravo, é para dizer que Deus gosta de todo mundo, até dos escravos. Tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, que ela fez muito mais sentido para os explorados do que você podia imaginar. E foi aí que o cristianismo começou a crescer. No final do Império Romano, quando o Império Romano entra em crise, que as coisas ficam incertas, que os germânicos começam a invadir, que o Império Romano começa a desabar, que o Império Romano começa a não mais certo, que começa a faltar comida, o povo possa morrer de fome, aí que as coisas ficam mais incertas, que aí eu vou te falar. Na visão dos caras, de uma religião diz que é culpa dos deuses, a outra diz, acredite em mim, eu sou o caminho e a vida. Foi aí que o cristianismo começou a ganhar força. Ganhou tanta força, tanta força, tanta força, que no século Ficou mudo só pra mim? Gente, eu não tô ouvindo, não. Opa, foi onde que eu parei? Sem querer apertou o botão aqui do mudo. Eu parei em qual parte? Consegui falar Constantino? Não, não falou, não. Foi antes. Tá, eu falei. E aí, nesse contexto desse mundo caótico, no Ah, século sim. Sim, sim. 4, no século 4 depois de Cristo, no ano 303, Constantino, imperador romano, para pensar e fala o seguinte: opa, pô, tem cristão pra cacete aqui no Império, hein? Vai dar merda se eu continuar proibindo isso, porque se liga, todo mundo é cristão, porra. Concorda comigo que dá merda proibir todo mundo de cultuar uma religião? Então ele faz o quê? Ele permite o cristianismo. Em 303, no Édito de Tessalônica. Só permite. Nos 10 anos seguintes, tudo quanto é buraco aparece uma igreja. Pá, 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 pá. Ele olha aquela porra e fala: caraca, meu irmão, tinha muito mais gente cristã do que eu imaginava. Tá entendendo? Que a galera escondia. E aí ele para perceber. Quando ele se trocava uma ideia com um cristão, tudo era Deus, 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 Deus. Porra, na cabeça do cristão, o mais importante era o imperador ou Deus? Deus. Ah, se eu quero controlar esse povo, eu preciso do quê? Fazer ele acreditar que eu fui escolhido por quem? Deus. Deus. Constantino, então, em 313 depois de 323 depois de Cristo, faz o famoso Concílio de Niceia. Concílio é uma grande reunião na Igreja Católica para tomar um destino, para tomar uma decisão, se for o primeiro. E aí, lá ele diz o seguinte, como imperador do Império Romano, ele obriga que todas as igrejas cristãs, todas as seitas cristãs deveriam se unificar em uma única igreja. Ponto final. Você tem que aceitar. Quem fosse contra essa ideia seria perseguido. Foi ali que a Igreja Católica decidiu seus fundamentos. Foi ali que ela decidiu seus dogmas. Essa palavra que você sempre quis saber o que significa. Dogma é aquilo que não pode ser questionado. E antes que você ache que isso é um absurdo, toda religião tem que ter dogma. Por exemplo, pô, eu não acredito em Cristo. Imagina, eu, Marconi, acredito, mas vamos supor que eu um personagem, tá? Chega e fala, eu não acredito em Cristo, não. Eu posso ser cristão se eu não acredito em Cristo? Não. Não, Cristão pressupõe que você acredita em quem? em Cristo. Então, isso é um dogma. Isso não pode questionar. Se você, porque assim, não, você tem o direito, a parada do negócio não é, você tem o direito de questionar, tudo bem, mas tu não é cristão. Pra ser cristão, tem que acreditar nessa parada. É igual o maluco falar, não, eu sou liberal, mas eu sou contra a liberdade. Pô, meu amigo, então tu não é liberal, tá entendendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. É ali que foram definidos os dogmas. Tinha seita cristã que acreditava que Cristo se casou com Madalena.
Tinha seita cristã que acreditava, meu amigo, que Cristo era um homem. Tinha seita que acreditava que ele era Deus puro. Tinha Cristo que acreditava que ele era meio homem, meio Deus. E foi ali que foi decidido. Não é que o que a gente aprende é a verdade. O que a gente aprende foi o que foi decidido como verdade. Não estou falando que você tem que desacreditar, cara, mas eu estou te contando como uma coisa foi decidida, beleza? Beleza? Beleza. E Beleza. aí, todas as igrejas foram unificadas em uma só. Vamos entender. Constantino, naquela altura, estava morando numa cidade chamada Constantinopla, por isso tem esse nome. E aí, cara, lá eles falavam grego. Então ele resolveu chamar aquele troço com o nome grego. Eclésia significa assembleia. Igreja vem de eclésia. Igreja significa um lugar onde as pessoas se reúnem com o objetivo de cultuar Deus. Igreja católica, catus, do latim universal, porque ela universaliza todo mundo. Apostólica, com base no relato dos Apóstolos. e criada em qual império? Romano. E aí, com isso, por isso, Igreja Apostólica Romana. Faz comigo. Tá entendendo? E aí, detalhe, Roma controlava boa parte do mundo nessa época. Sim. E aí, boa parte do mundo virou o quê? Cristã. Católico. Católica, cristã, isso daí. Essa é a brincadeira que o cristianismo se expande pra caramba. Então, nesta época, cria isso. E aí, rapaz, Constantino morre. Constantino foi o primeiro papa da igreja. Então, se você for pensar do ponto de vista religioso, o primeiro papa foi Pedro, tá? Por isso que é o anel do pescador. Pedro era o quê? Pescador. Por isso que os papas têm o anel do pescador. Já viu a cabecinha do papa? Parece um peixe. É o chapéu de Mitra. Essa eu te conto depois. E aí o seguinte, mas por aí vai. Então tem toda uma simbologia na roupa do Papa, no negócio todo e tal. Qual o nome da igreja? Sabe qual é o nome da igreja? Nave. Nave parece com qual palavra? Com algo que anda pelo mar? Navio. Vê se a igreja não é um barco de cabeça para baixo. Porque ela te leva do mundo dos homens para as águas dos céus. Caraca, Marconi. Maneiro, né? Maneiro, né? E aí tem várias, gente, tem várias simbologias, mas várias. Assim, porra, caraca, a gente poderia fazer uma aula só sobre as simbologias religiosas, é um assunto que eu particularmente adoro, mas por aí vai um monte de coisas desse tipo. E aí, qual era a parada? A parada era o seguinte, em 385 passou a ser obrigatório, todo mundo tinha que ser católico. Aí veio um problema, todo mundo queria ser católico? Todo mundo queria ser católico? Não. Muita gente era? Sim. Mas todo mundo queria ser católico? Não. Qual o nome do cara que não acredita? Ateu. O nome que a igreja utiliza para ele? Pagão. 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 Ah, pagão então é quem não... É, porra. Pagão é isso. Vamos lá. O muçulmano, pagão. O índio, pagão. Chinês, pagão. Então, o que eu tenho que fazer com esse pagão? Convertê-lo. E eu vou e falo, e quem que convertia nessa época? Qual era o cargo da pessoa que convertia? Qual era o cargo, hein? Quem eram os caras que faziam essa conversão? Quem é o cara que vai ficar rodando a Europa para falar a palavra de Deus? Tentar converter você? É um cargo da... Jesuíta? Não, antes de qualquer seita. Pensa o nome do cargo, exatamente. É o cara que toma conta da igreja. Qual é o nome dele? Não da igreja toda, mas de uma O navezinha. padre? O padre, que em latim significa pai. Por que a igreja católica utiliza o latim como língua? Ela não foi fundada no Império Romano? Qual era a língua do Império Romano?
Qual era a língua do Império Romano? Latim. É isso aí. Então, o padre é quem vai converter quem? Os pagãos. Quem é que vai fazer a filosofia nessa época? Os padres. Show de bola. Quem é que vai converter? Os padres. Então, se eu fosse definir esse período filosófico é chamado como filosofia dos padres? Posso chamar esse período de Sim. época de filosofia dos padres? Olha aquela palavra lá em Por isso cima. patrícia. Por isso, patrística. Porque patrística, filosofia dos padres. Patrística. Parece que esses nomes são difíceis, mas tudo tem sentido, pô. Quem fazia isso eram os padres. Por isso, patrística. Beleza? Beleza. E aí, qual é a parada da patrística? A parada da patrística é o seguinte, meu irmão. Converter, cara. Agora a gente vai aqui. Eu não vou me focar aqui como é que ele converteu o cara humilde. Agora eu vou focar em você como é que ele converteu o cara que tinha estudado filosofia. Você aprendeu sobre Aristóteles. Você já aprendeu sobre Platão, aprendeu sobre Sócrates, aprendeu sobre Parmênides, sobre Heráclito. Imagina o cara que teve aula de filosofia, ele sabe questionar. Aí vem um padre para tentar convencer ele e diz que Deus criou o mundo. Aí o maluco estudou, o cara aprendeu Parmênides. E aí, como ele aprendeu Parmênides e Heráclito, ele vai dizer o seguinte: como assim que Deus criou o mundo? Não existe o não ser. Tudo é. Não, pô, Deus criou o mundo, impossível. Nada se cria do nada. Não existe. O ser não é oriundo do não ser. O ser é o ser e ponto final. Toma. Santíssima Trindade, Deus é 3 em um só. Aí o cara vem com Aristóteles. Não, princípio do uno. Todas as coisas são. Isso daqui só é cabelo porque não é rosto. Se isso fosse rosto, não poderia ser cabelo. Eu defino cada coisa que é uma coisa só. Cadeira, tem a cadeira de couro, tem a cadeira de plástico, tem a cadeira de metal, tudo bem. A cadeira de madeira, mas antes de tudo, elas são cadeira. Uma cadeira não pode ser um copo. Porque ou é uma cadeira ou é um copo. Como que Deus é 1 e é 3 ao mesmo tempo? Não, isso não pode. Aristóteles provou que tá errado. E aí, meu irmão, me diz uma coisa. Porra, tá. Tinha um bom argumento para quebrar esse cara? E aí, diz pra mim, mano, tinha um bom argumento? Tá, me dá agora um argumento bíblico agora para quebrar racionalmente esse maluco. Explique racionalmente como Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo. A filosofia está quebrando a religião, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Porra, aí o cara ainda vem com ressurreição. Pô, peraí. Cristo morreu e voltou? Não, meu, quem morre não volta. Não, ou morre ou tá vivo. O negócio de morrer e voltou, não, isso daqui não dá, e os caras não acreditavam. E aí os caras começavam a debater filosofia e pá. E cristão falando de um lado, filósofo falando do outro, a porrada comendo. O pior é quando o cara vinha com o juízo final. Então, peraí, calma. Deus construiu o mundo e no final ele vai julgar todo mundo. E a maioria das pessoas vão pro inferno. Peraí, ele criou o mundo, ele conhece o mundo, ele criou o mundo, ele sabia que a criatura dele ia pecar, e mesmo assim ele criou a criatura dele para pecar e ir pro inferno? Porra, então Deus é mau. Que Deus é mau, tá maluco? Deus é bom. Deus é bom, os cabal. Se ele fosse bom, ele fazia todo mundo bom. Não, mas é porque você que decidiu, eu que decidi nada. Ele que me criou. Se ele me criou do jeito que eu sou, ele que escolheu. E aí? E aí fica uma confusão. É aí o momento, então, que fé e filosofia começam a entrar em choque. Tranquilo? Tranquilo. E aí vem. E aí, o que os padres vão fazer neste momento? Eles vão entender o seguinte: como é que você converte um filósofo ou alguém que gosta de filosofia? Dá para ser só 100% fé? Não. Não, tem que ter razão também, sim ou não? Sim. Essa pergunta aqui é a pergunta mais importante da filosofia medieval. Fé versus razão. Qual é a medida certa? Isso é a pergunta mais importante. Se eu resumisse a filosofia medieval em uma única palavra, em uma única dialética, seria fé versus razão. Na
patrística são duas escolas medievais. As duas são definidas pela relação entre fé e razão. Na patrística, qual é a coisa mais importante? A fé. A fé. E aí eu venho. Primeira coisa, você tem que acreditar. Qual é a primeira coisa? Acreditar. Show. Então, só que a razão vai ser uma ferramenta, não vai ser a coisa mais importante. O mais importante é o quê? A fé. A razão é uma ferramenta para converter quem? Os pagãos. Show de bola. Então a pergunta que fica, como que eu posso utilizar a filosofia sendo um cristão? Era uma pergunta difícil de responder, até porque a Igreja Católica estava no seu início aqui, sim ou não? Sim. Um padre vai se destacar neste momento. Quem é o padre que vai se destacar? O Santo Agostinho. Então é importante que virou um santo. E aí eu vou explicar para vocês, ele é um dos filósofos mais cobrados do Enem. Tá? Entre os 5 filósofos mais cobrados do Enem, cai muito Santo Agostinho. Então presta muita atenção, tá? De tão importante que é. Biografia desse cara. Estamos falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu onde hoje é Argélia. Então, ele é africano, tá bom? Sim. Trajetória. Santo Agostinho acreditava em vários deuses e ele teve uma juventude como muito jovem, pecadora, rapaz, bem enchia a cara, vivia em orgia, e tinha uma vida pecaminosa pra caramba. E sua mãe queria converter ele de todo jeito. O nome da mãe dele é Mônica. Sabe quem é a mãe dele? Santa Mônica. E aí o seguinte, Mônica, rapaz, queria converter ele, e ele falava que, mãe, mas não é Bíblia, é o cacete. E ele é um ávido leitor de filosofia greco-romana, ele adorava a filosofia greco-romana, e a mãe dele deu uma Bíblia para ele, né? E a mãe dele deu uma Bíblia para ele, ele leu aquilo e ele achou aquilo muito ruim. Por que ele achou aquilo muito ruim? Porque é acostumado à leitura da filosofia platônica, filosofia aristotélica. Ele achou a explicação bíblica no ponto de vista da razão um tanto quanto fraca, mal escrita, mal formulada. Ele achou que aquilo dali, sabe, meio que te deixava em dúvida. E aí, só que aquele negócio ficou na cabeça dele, e ele foi conhecer uma religião, na verdade, uma das seitas religiosas, né, chamada de maniqueísmo. O maniqueísmo é uma descendência do zoroastrismo persa, que tenta imaginar um mundo com dois polos, um polo bem e outro polo mal. A interpretação que Deus seria o Deus bom, e o diabo seria meio que uma espécie de um rival, quase um Deus mau, que tudo que é bom é de Deus, tudo que é mal é do diabo. E aí ele gostou dessa parada e conforme ele foi lendo, ele ficou com muitas dúvidas. E ele levou várias dúvidas que ele tinha para o chefe da religião maniqueísta. E o chefe chegou para ele um dia e falou o seguinte, pô, cara, Agostinho, tu é um cara muito esperto, e eu não sei responder, vou ser sincero para você, cara, faça a mínima ideia. Esse monte de pergunta que você me trouxe, eu não sei responder, eu não sei como é que faz isso daí, cara, e, pô, na boa, eu não sei do que você tá falando, não. E aí, ele percebeu que a Bíblia não completava o que ele queria. A filosofia greco-romana não completava mais o que ele queria. O maniqueísmo não completava mais o que ele queria. Nada fazia sentido. Ele estava vivendo uma dúvida do tipo, cacete, eu quero acreditar em uma coisa, mas eu não consigo acreditar em nada. Meu Deus, ai que raiva. Tudo parece que falta alguma coisa. E até que um dia ele estava na cidade de Hipona, norte da África, e viu um bispo falando. E a palavra daquele bispo tocou no coração dele. Talvez isso já tenha acontecido com vocês. E ele se emocionou tanto que ali ele se converte ao cristianismo. E foi quando ele percebeu que o grande segredo não era a busca racional, que o grande segredo era a fé. Depois, ele parou e percebeu que o cristianismo e Platão tinham uma relação profunda, que eles tinham tudo a ver. E ele percebeu, cara, Platão foi incrível. Platão foi quase um cristão, mas Platão ele chegou na porta do céu, mas não entrou. Platão tinha uma razão perfeita, mas o que faltou para Platão? Fé. Fé. É nesse momento, então, que Santo Agostinho se converte, se torna um padre e passa a viver a vida dele, convertendo outras pessoas e tentando explicar as lacunas do cristianismo.
Ele, como é um padre, que faz essa Patrística. patrística. Tranquilo até aqui, meus amores, sim ou não? Sim. Então, vamos conceituar Agostinho, então. Primeira coisa, filosofar na fé. Utilizar a fé para compreender a razão. Primeira coisa, tu tem que ter fé, meu irmão, ponto final. Depois, se tiver fé, você utiliza a razão para melhorar a fé. Mas primeiro você tem que ter fé. Primeiro você tem que acreditar em Deus. Depois que você acreditar em Deus, a gente pensa como ele é. Mas primeiro você tem que acreditar. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Ó, creio para entender. Primeiro eu tenho fé, depois eu entendo. Tranquilo? Sim. E o que Santo Agostinho vai fazer? Ele vai pegar as ideias de Platão e vai trazer Platão para o mundo da igreja. Vamos relembrar Platão comigo. Para Platão tinham dois mundos. Quais eram os mundos mesmo? Quais eram os dois mundos de Platão mesmo? Material Uhum. E o mundo da 10? metafísica. Isso aí, da metafísica, Ideias. mundo das ideias. Perfeito. Qual é o mundo que é perfeito? Mundo das ideias. Das Show de ideias. bola. Qual o mundo que é imperfeito? Mundo material. Show de bola. Qual parte de mim é eterna? Alma. As ideias, né? Seria isso que a gente chama de uma alma. Qual parte de mim que não é eterna? O corpo. No dia que eu morrer, se vocês estiverem vivos, vocês vão lembrar de mim? Sim. Materialmente estarei morto? Sim. Mas aonde que eu vou estar vivo? Das ideias. Show de bola. Então vamos lá. Enquanto vocês estiverem vivos, eu estarei vivo dentro de vocês. Isso é Platão. Olha o que Santo Agostinho faz. Ele pega Platão e diz que existem dois mundos. Um mundo chamado de cidade de Deus, outro mundo chamado cidade dos homens. Qual é perfeito? Cidade de Deus é o céu, tá? Cidade de Deus. Qual é perfeito? Cidade de Deus. Qual é bondoso? Cidade de Deus. A bondade é algo do homem ou vem de Deus? De Deus. Não tinha um tal de Platão que dizia que é do mundo das ideias que a gente extrai os melhores valores? O que é bom vem de quem? De Deus. O homem foi criado por quem? Por Deus. É a sua imagem e semelhança? Sim. Mas na cidade dos homens as coisas são meio Imperfeitas. Show de bola. Aí eu pergunto, segundo um cristão, eu sou eterno ou mortal? Ele vai dizer, depende. Minha alma é perfeita, meu corpo não. Existe dentro de mim uma alma. Minha alma está conectada à cidade de... Deus. Meu corpo à cidade dos... Homens. Vamos lá. Para Platão, todos têm capacidade de acessar o mundo das ideias? Sim. Não, Platão é aristocrático pra cacete. Ele acha que só os filósofos conseguem. Lembra disso? Ah, tá. Beleza, Lembra disso, beleza. tá? Na cabeça de Santo Agostinho, todos vão para o reino dos céus? Cara, só ó, pega Platão e converte ao cristianismo que vira Santo Agostinho. Vamos lá. Para Platão, todos podem acessar o mundo das ideias? Não. Não. Só os filósofos. Para Santo Agostinho, todos vão para o céu? Não. 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 Vamos lá. Para Platão, a maioria das pessoas estão ligadas ao mundo material? Sim. Sim. Para Santo Agostinho, a maioria das pessoas estão ligadas aos valores do quê? Da cidade dos homens. Ou seja, do corpo. Quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o céu? Quem é que descobre a verdade? Quem é que descobre o amor? Quem é que vive bem? Quem está pautado a vida no quê? Na alma. alma. E aí, cara, é a base de todo cristão pós-Santo Agostinho.
A vida correta não é a vida pensada na terra, é a vida pensada nos céus. Você passa boa parte do seu dia rezando, você faz jejum, você pede para Deus te falar que é um homem correto para você casar, você pede para Deus te mostrar se é a profissão correta, você pede para Deus orientar sua vida, porque você está querendo desprender do corpo e viver em função da alma. Você larga os prazeres mundanos, você não bebe, você segue a epístola de São Paulo, que é o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí você. Só um minutinho, amores, calma aí. Só um minutinho, rapidinho. Só um minuto, calma aí. Só um minuto, fala. Fala, meu irmão. Ó, já te ligo, eu tô em aula agora, já te ligo. Tamo junto, beijo na alma. Amigaço, meu irmãozão meu. E aí, ou seja, a gente tá ligado a você desprende do corpo para viver em função da alma. Esse é o melhor caminho para ir para os céus. Isso é Santo Agostinho que cristianizou Platão. Tranquilo? Tranquilo. Cabeça de vocês. Tá queimando? Tá pensando um monte de coisa? Tá questionando muito. Isso me deixou doidinho. Na faculdade foi uma das coisas que Santo Agostinho para mim Santo Agostinho para mim Santo Agostinho é um gênio, assim, mas Santo Agostinho já me fez duvidar e me fez crer tantas vezes, sabe? Eu acho que, enfim, ele é um cara muito interessante. E aí, primeiro, então vamos para os conceitos de Santo Agostinho. Primeiro deles, anterioridade do amor. Como assim? Todos nós nascemos com um sentimento. Que sentimento é esse? Amor. Quem nos deu esse sentimento? Deus. Por que Deus nos deu esse sentimento? Porque Deus é amor. Para que nós amemos os outros como se fosse nosso semelhante e para que nós amemos quem? Para a gente possa amar quem? É Deus. Deus. Então a primeira coisa é o seguinte: você nasce neste mundo buscando o amor. Isso é genial, Agostinho. E aí você tenta encontrar este amor em algum lugar. Este amor que Deus te deu, você só vai encontrar quando você se ligar a Deus. A palavra religião tem a ver com a forma como Agostinho viu a coisa. Agostinho dizia que você, quando é uma alma, está conectado à cidade de Deus. E assim que você nasce, você vem para a cidade dos homens. O que você precisa? Você tinha uma ligação com Deus e perdeu. O que você precisa fazer? Reconectar. Reconectar. Você precisa religar. Religião significa religare. Religione, religare, religar a Deus. E aí, cara, tu tem que religar a Deus. E aí, como é que tu religa a Deus? Amando Ele. Só que antes de você se religar a Deus, você vai tentar buscar o amor de Deus em outros lugares. Então, você vai buscar o amor de Deus na bebida, na putaria, na sacanagem, no jogo. E aí é o momento que você se perde. E ele vai dizer, as pessoas são viciadas, isso é muito interessante, as pessoas são viciadas porque elas não encontraram o amor de Deus. Quando você encontra o amor de Deus, você abandona os vícios. Se vocês são crentes, não no sentido de crente, eu estou falando protestante não, mas no sentido de quem crer a palavra nesse sentido, se você é um crente do cristianismo, se você é uma pessoa que acredita no cristianismo, isso faz todo sentido do mundo para você. E se você é um cara, se você, quem é cristão a vida toda, não sei, mas se você já não foi cristão e depois virou e mudou o teu amor e hoje você ama a Deus, você vai achar que essa frase tem mais sentido ainda. Uma frase de Santo Agostinho, perguntaram para Santo Agostinho qual é a medida qual a medida para amar a Deus? Perguntaram para ele qual era a medida para amar a Deus e ele disse: amar sem medidas. O cara é bom de fala pra caramba. Beleza? Qual a medida para amar a Deus? Amar sem medidas. Tranquilo? Anterioridade do amor foi? Foi. Foi. Passei aqui. Tá.
Liberdade no cristianismo. Liberdade no mundo liberal é poder fazer o que você quiser, né? Esse é o nosso conceito. O Santo Agostinho vai dizer que pro cristão isso não é liberdade. Vamos lá, olha aqui. Corpo e alma, um é ruim, outro é bom. Qual é ruim? Corpo. Corpo. Show de bola. Qual é bom? Alma. Qual prende? O corpo. Então, o que é liberdade é não estar preso ao corpo. O que é liberdade? Não estar preso ao corpo. Então, liberdade é estar livre do querer do corpo material. Se você, meu amigo, não bebe, não fuma, não se envolve em coisa errada, cara, é todo sagrado, vive a tua vida pautada em Deus. Como um monge, você se tornou livre do corpo. Esse é o conceito de liberdade do cristianismo de Santo Agostinho. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Show. A fé precede a razão. Como assim? A fé precisa transcender a razão. A coisa mais importante é a fé. Primeiro a fé, depois a razão. E aí Santo Agostinho tenta provar por quê. Ele falou que uma vez ele viu uma criancinha estava na frente da praia, do mar, e ele fez um buraco no chão, e nesse buraco ele estava pegando a água do mar Mediterrâneo para colocar naquele buraco. E eu vou e te digo, é possível colocar toda a água do mar Mediterrâneo no buraco? Não. Não. Por que a criancinha não sabia disso? Porque ela ainda não tinha consciência racional para saber, tranquilo? Sim. E aí que é interessante, Santo Agostinho diz que Deus é o adulto e nós somos a criança. Por quê? A gente não tem capacidade para entender 100% Deus, a gente não tem capacidade para entender os mistérios de Deus, nossa cabeça é limitada, a gente nunca vai entender. Já que a gente nunca vai entender um monte de coisa, a gente só precisa ter o quê? A fé. Por isso que você acredita, depois tu vai usar a razão para entender. Mas primeiro você tem que ter a fé, porque a razão não vai te explicar. Tranquilo? Show? Fez muito sentido na minha cabeça agora. Fez sentido? Muito Ah, que sentido. bom. Tá vendo? Eu tô falando, esse cara tem umas ideias maravilhosas. E aí, as duas perguntas, essas duas perguntas, assim, eu acho assim, brilhante, cara. Essas duas perguntas mudaram a forma como eu vi o mundo, essas duas perguntas. E é o seguinte, se Deus é um criador perfeito, por que existe maldade? Ah, essa daí, rapaz, eu perguntei isso a minha vida toda até ler Santo Agostinho. E Santo Agostinho, olha que cara incrível, rapaz. Olha que cara interessante. Assim, é um negócio, é uma sofisticação racional que é incrível. O maluco vai me explicar essa utilizando Heráclito e Parmênides. Olha como. Ele diz, o mal não é. Como assim? A maldade não constitui um ser. Não entendi. Existe a bondade. Deus é bom. Deus é perfeito. Mas quando os seres humanos nascem, eles perdem a conexão com Deus. e ele precisa se reconectar. Tá. Ao se reconectar, você volta a ser bom? Doso. O que é a maldade? A maldade não é uma criação de Deus. A maldade é a ausência da criação de Deus. Só existe maldade se você não está conectado a Deus. Isso foi o que Santo Agostinho disse. Você entendeu? O cara, primeiro, ele acredita, mas ele está utilizando a lógica para fazer você acreditar mais. E aí, cara, séculos depois, um físico, tá, muito famoso, chamado Albert Einstein, pegou o que Santo Agostinho disse para reformular. E aí, certa vez, fizeram essa mesma pergunta para o Einstein. Se Deus é um criador perfeito, Einstein, por que existe maldade? E ele chegou e falou, olha, existe o frio? E aí o cara falou, claro que existe, eu estou até sentindo frio agora. Ele falou, então, o frio não constitui matéria. Existe o calor. O frio é como a cabeça humana interpreta a ausência de calor.
Então, aí ele vai dizer, existe o escuro? Claro que existe, ali fora está escuro. Ele diz, não, o escuro não constitui matéria. A matéria é a luz. O escuro é a ausência de luz, como o frio é a ausência de calor. É a interpretação humana disso. Então ele falou, a maldade não existe. A maldade é a interpretação humana para a ausência de Deus. Tranquilo? Tranquilo. E aí, rapaz, essa pergunta aqui, né? Quem não fez essa pergunta bem na vida? O que Deus fazia antes de criar o mundo? Essa daqui é um tapa na cara. E aí, Santo Agostinho vem e responde: antes de Deus criar o mundo, não existiu antes. É. Vou repetir. Antes de Deus criar o mundo, não existia o antes. Como assim? Deus criou o mundo e o tempo. Nós somos frutos do tempo. Então a gente só consegue pensar as coisas pelo tempo. E só existe antes ou só existe depois se existir o Tempo. E na nossa cabeça tudo tem que ter um início, um meio e um, Fim. porque é só assim que a gente entende. Mas antes de existir o tempo, nada disso existia. E como que é um mundo sem tempo? A fé precede a razão. Compadre, você é limitado, tu nunca vai entender essa. Pelo menos tenha fé. Então é isso que ele disse. E então por que Deus criou o mundo, hein? Qual a finalidade? Ele vai dizer, você que é um ser fruto do tempo, tudo que você faz com a maldade no coração, tudo que você faz com um propósito. Deus criou o mundo porque ele ama. Ele não tinha um preceito fundamental, eu vou criar o mundo para manipular porque eu tô sozinho. Não, cara, eu não vou criar o mundo porque eu tô de saco cheio, porque o tempo não passa. Porra, ele não tinha tempo. Ele falou, eu vou criar o mundo para quê? Porque eu amo vocês. Então, a criação do mundo foi um ato do livre amor de Deus. E o que a gente precisa fazer é devolver este amor para Deus. Isso é Santo Agostinho. Tudo bem? Tudo. Foi tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Tem uma Sim, coisa que eu não mestre. entendi. Pode perguntar, meu bem. Como amar alguma coisa que ainda não existia? Em relação a Deus, Sim, como amar a humanidade se ele ainda não tinha criado? antes de Deus criar o mundo, não existia o antes, que é, como ele é um ser perfeito, ele já é dotado de amor. Então, ele pegou este amor dele para fazer a criação do mundo. O mundo é fruto do amor de Deus. E como é fruto do amor de Deus, ele amou. Então pode dizer que a gente veio do imaginário? De certa forma, sim. Só um minuto, pera aí rapidinho. Pera aí só um minuto, pessoal. Calma aí, só um minutinho. Calma aí, só um minutinho. E aí, pessoal? Agora foi? Ficou tranquilo? Foi. Então esse Sim. é Santo Agostinho. Não falei, a gente fica com preconceito com filosofia medieval, acha que isso é chato, e depois da aula tu fica, eu tenho certeza que você ficou com um monte de coisa na cabeça, a cabeça ficou queimando, você já está pensando várias coisas. Santo Agostinho tem esse poder. Então, eu vou fazer o seguinte, já são 7h37, a gente acabou passando um pouco do tempo. Eu vou parar por aqui hoje, e na próxima eu termino São Tomás de Aquino, porque senão aí já vão mais meia hora, tá bom? Tá bom, mestre. Então tá bom. Fica alguma dúvida, pessoal? Não. Show de bola. Então, Laurinha vai ficar aí pensando, né? Gostei aí, tá vendo? Reflitam, pensem, depois vocês me dizem aí o que vocês acham deste assunto. E, cara, tenta fazer redação, cara. Todo tema legal que tu vê assim, faz uma redação. Professor, mas uma redação vai cobrar isso? Não.
mas pelo menos você ganha aí um artifício. Alguma coisa vai sair dali que você vai usar em outro lugar e depois você junta, enfim, e por aí vai. Tá bom, meus amores? Sim. Bom, então, ó, um beijo enorme para vocês. Um excelente final de semana. Um excelente recesso para vocês. Descansem. Coloque a matéria em dia do que for colocar, mas nada em exagero. Nossa prova, até a prova do Enem, a gente tem um longo período, dá tempo da gente fazer, revisar, tudo mais. Então, assim, revisem, sim, mas nada de desespero, não. Relaxem, aproveitem, descansem também, que vocês merecem. Vocês são guerreiros e tudo na vida tem seu tempo. Tessalonicenses tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de se alegrar, tem também o tempo de descansar. Tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana e um ótimo recesso. Beijo, pessoal. Ótimo recesso, mestre. Obrigada. Obrigado. Tchau, mestre. Obrigada. Nada. Obrigada, Nai. Prazer é todo meu, meus amores. Obrigado.